Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Nós, como foi dito aqui na abertura do culto hoje, nós estamos ainda degustando toda a bondade de Deus sobre a vida dessa igreja, sobre a vida de alguns irmãos que desceram as águas hoje, né? E nos alegramos, porque reconhecemos o cuidado e a bondade de Deus sobre as nossas vidas como igreja do Senhor. E que a gente possa continuar cada dia firmados nesta rocha que é Cristo Jesus. Amém? Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 6. Talvez você conheça essa porção da palavra de Deus, eu creio que você a conhece textualmente. Mas a cada dia nós precisamos entender a profundidade, o significado dela e a razão desta palavra dita pelo próprio Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas. Amém? Diz o texto sagrado: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Glória a Deus. Pai, nós agradecemos ao Senhor por esta porção da Tua palavra, que será objeto da reflexão desta noite, e te pedimos a direção do Teu Santo Espírito, seja para ministrar, como também para entender o que o Senhor quer falar com cada um de nós nesta noite. Assim te louvamos, em nome de Jesus. Amém? Essa porção da palavra de Deus, esta autodeclaração de Jesus como caminho, verdade e vida, é o que todos nós precisamos. Essa porção, ela retrata toda a essência de Jesus Cristo, seja no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Esta porção para o mundo, para quem não conhece Cristo, ela dói nos ouvidos, ela sofre objeções, contestações, porque o mundo não entende o caminho, pois pensa na sua cegueira espiritual, que está sendo conduzido dentro do correto do seu entendimento. O mundo vive no engano, na mentira, perdido. E por consequência não consegue enxergar Jesus. E a vida, porque quem não conhece Cristo está morto em seus delitos e pecados. Mas para quem conhece Cristo, quem teve a oportunidade de receber a revelação da palavra e se entregar a essa revelação, ele entende essa porção como uma das mais preciosas para a sua vida. Então, nesta noite, eu quero trazer para vocês, antes de nós refletirmos
dentro desse texto um vídeo para que vocês conheçam o que é um homem antes de conhecer esse caminho, essa verdade e a vida, para um homem que conheceu essa verdade, esse caminho e essa vida. E eu oro ao Senhor que você abra o seu coração e tenha a sensibilidade de não só ver um pequeno vídeo, mas a profundidade do que está por detrás desse vídeo e faça a comparação com a sua vida. Amém? Licença, acredita em Jesus Cristo? Claro. Tem fé nele? Tenho fé nele sim, claro que eu tenho. Carrego ele aqui dentro do meu coração 24 horas do dia. Olha só que bonito, através da sua fé já viu milagres? Pra você ter uma ideia, há 6 anos atrás eu estava jogado embaixo de viadutos aí. viaduto? Parada de ônibus, essa era a minha O vida. que aconteceu na sua vida, meu amigo? Durante muitos anos eu fui escravo de tudo que você pode imaginar. E isso me frustrou e me levou a tomar caminhos errados na minha vida. Escravo do que exatamente? Vícios, festas, eu sempre trabalhei, sempre estudei, mas eu era muito escravo de vícios. Né? Eu vivi muitos anos de depressão, eu perdi minha família para a Covid, é uma história muito longa, né? Uma história triste, mas com um final feliz. Isso com quantos anos? Eu encontrei Jesus, eu tinha 45 anos, acredite, eu nunca tinha ouvido falar de Deus, para mim Deus era algo muito distante. Hoje o senhor tem quantos anos? Eu tenho 51 anos de idade, eu cheguei a pesar 43 quilos, pra você ter uma ideia. Caramba. E foi quando realmente eu não quis mais viver, eu tentei tirar minha vida só que Deus tem propósito para tudo. Com certeza, Deus tem um propósito com aqueles que são escolhidos. Hoje eu prego o evangelho, eu prego a palavra. Hoje o senhor prega o evangelho? Porque eu conheci Jesus depois que eu perdi tudo, vivi nas ruas, tentei tirar minha vida, fiquei tempos no hospital. Depois que eu saí do hospital, uma mulher foi lá em casa e me insistiu para que eu conhecesse o tal do pai dela. Né? Pai dela? O pai dela disse, eu não vou conhecer teu pai vai fazer o quê? Vai me ajudar? E eu era incrédulo, eu nunca tinha entrado em igrejas. O único culto que ela me levou, eu tive um encontro com Jesus, eu fui curado instantaneamente depois desse culto. Nunca mais eu tive nada relacionado com o que eu tinha de depressão, ansiedade. Deus foi maravilhoso comigo. Hoje essa mulher é minha esposa. Hoje essa mulher é sua esposa. Um anjo que Deus pôs na minha vida, eu acredito que Deus tem os seus meios, né? Deus tem propósito para tudo. Eu tomava muitos remédios para depressão, muitos remédios. Eu tomava alguns que eu não gosto nem de falar o nome, e eu misturava às vezes com álcool. Cara, eu acordava 200, 300 quilômetros longe de casa. Às vezes a SAMU me juntava. Era uma coisa assim, um homem já, né? Viver o que eu vivi. E como que você vê toda essa situação na sua vida, tudo que você passou? Tudo foi para forjar o meu caráter, foi para transformar hoje o que eu era no que eu sou, né? Para que eu possa ser usado como talvez, não digo exemplo, porque a gente não pode ser exemplo para ninguém, mas uma história que pode trazer mais perseverança para as pessoas, mais esperança. Qual foi a lição mais bonita que você tirou de toda essa situação na sua vida? Deus não está aqui para te castigar, Deus está aqui para te ajudar, mas algumas coisas são permitidas por Deus para que possa transformar a sua essência, transformar a sua vida. O jugo sobre a sua vida, sobre o seu pecado, se arrepende genuinamente, você é salvo e você tem a graça do Senhor sobre a sua vida. Um conselho para as pessoas que estão passando por uma situação parecida, uma dificuldade, depressão, drogas, o que o senhor poderia dizer com toda a sua vivência, meu amigo? Isso é só uma fase. Deserto é lugar de passagem. Jesus ficou 40 dias no deserto, foi tentado, lugar de passagem. E eu fiquei 30 anos no mundo para entender que a graça de Deus, a misericórdia, o perdão e o amor que Deus tem sobre a nossa vida é porque Ele é nosso Pai, Ele quer o nosso melhor. Então não desista nunca. Amém? Glória a Deus. Aí eu quero que você olhe agora diante da realidade da vida de um homem que se encontrava destruído, perdido, morando debaixo de uma ponte, uma vida totalmente sem sentido, porque não conhecia o caminho, não conhecia a verdade e não conhecia a vida. Provérbios, ele tem uma passagem e que ela nos desafia a pensar. Provérbios 14, 12. Ele é bastante conhecido. Quando ele diz: há caminhos que parecem certos,
mas que no final levam à morte. O homem que não conhece em Cristo, ele anda nesses caminhos de perdição. Caminhos que, certamente, a cada passo que é dado, os leva para a destruição. A destruição na vida do homem, ela é um processo contínuo até quando acaba a razão de existência de uma vida ou até a morte. O Provérbios, ele nos faz pensar. O que isso significa? Significa quem vive nesses caminhos de perdição, a vida dele ou dela é conduzida por prazeres imediatos, satisfações carnais, desejos que nunca são satisfeitos. Você se alimenta dos seus vícios, das suas porcarias, das tentações e das bandejas do mundo, mas que aquilo nunca te completa, porque você acaba um dia e mergulha naquele engano novamente, e passo a passo tu és conduzido à destruição. A satisfação imediata, este homem declarou os vícios e os prazeres da carne. Você que está conosco aqui nesta noite, que ainda não tem um entendimento do que é caminho em especial, você precisa entender que, e considerar na sua vida, fazer a sua avaliação, até onde esse caminho que você vem trilhando tem te levado. O que é que ele lhes trouxe de positivo na sua vida? Muitas vezes o caminho, ele é uma retroalimentação que nós praticamos todos os dias, que traz prazer para a nossa carne, contudo abate a nossa alma e a cada dia destrói o nosso espírito. Isso poderíamos também pensar naquelas escolhas que nós realizamos na nossa caminhada. Um homem que não conhece Deus, ele vai conduzir a sua vida por seus caminhos, por aquilo que ele acha que é o certo dentro da sua sabedoria humana, dentro dos seus valores de mundo, que são totalmente equivocados, buscando a prosperidade, buscando se dar bem, buscando levar vantagem em tudo. Mas chega o dia que o boleto chega, como chegou para aquele homem. Um cidadão que trabalhava, que tinha uma determinada condições, tinha carro, pelo que se observa do texto, tinha uma casa, mas não tinha orientação de vida, porque era conduzido pelos seus próprios passos, que o levou, infelizmente, a viver uma vida de lixo, caminhando no caminho da depressão, da tristeza, da falta e da dor. Só que muitos desses caminhos que se apresentam em nossas vidas são caminhos atraentes, que a gente se deixa seduzir. Talvez vocês aqui já tenham ouvido falar no canto da sereia, que ela vem com aquele canto tão maravilhoso que acaba enganando os nossos ouvidos e nos seduzimos
até o momento da destruição total. E assim é a vida do ser humano. A gente não precisa do diabo para andar em caminhos errados. Não precisamos. Porque nós temos uma natureza caída, uma natureza pervertida, que a tendência dela é se afastar a cada dia do Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos, a gente precisa entender, dentro desse contexto que a gente vive, até quando eu vou conduzir a realidade da minha vida fora dos caminhos do Senhor? Até quando? Eu pego esse texto aqui, essa afirmação de Jesus, que não deixa nenhuma margem de dúvida, de interpretação, e poderia fazer aqui uma observação inicial, porque no Antigo Testamento, Deus se identificou para Moisés, ali na sarça ardente, a quem devo anunciar, a quem eu digo ao povo que Deus é o Senhor. Qual o seu nome? E Deus se identificou como eu sou. O nome de Deus é eu sou. Eu sou o passado, eu sou o presente, eu sou o futuro, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou a plenitude. Jesus Cristo, ele se apresenta como caminho, porque ele quer dar para a humanidade a direção. Quem está perdido? A humanidade nessa condição de perdida. Jesus Cristo veio para mostrar o caminho que nós devemos seguir. Ele não apenas nos mostra o caminho, mas ele é o próprio caminho. Nós estamos caminhando para a celebração do natalício de Cristo na nossa cultura ocidental, no mês de dezembro. E Jesus Cristo, ele se apresentou como está lá em João, quando diz, ele veio para o que era seu, mostrar o caminho para o que era seu, mas os seus não receberam. E ele disse, mas todo aquele que o recebeu, lhes deu o direito de ser chamado filhos de Deus. Porque a humanidade, ela não quer. Você vai sempre contestar. Você vai sempre trazer um argumento diferente. Porque isso já aconteceu comigo e talvez com você. A tua resposta certamente, aquela que diz, todos os caminhos levam a Deus. Na época que Cristo trouxe essa mensagem, no contexto greco-romano, onde havia uma transição, saindo do Império Grego para o Império Romano, ali imperava a filosofia, a cultura. E dentro daquele contexto de cultura, tinha a questão da verdade. A verdade era relativa. Todo mundo tinha a sua.
Você tem a sua verdade, o outro tinha a sua verdade, o outro tinha a sua verdade. E qual era a verdade que ganhava? Aquela que tivesse mais poder de convicção, de manter a pessoa no engano. Jesus Cristo, dentro desse contexto, ele fala que eu sou o caminho e eu sou a verdade. Nós vivemos hoje no mundo no mesmo modelo do passado, cheios de filosofias, cheios de dogmas, de entendimentos, de posicionamentos. A verdade é relativa. A minha verdade é o que vale, é o que eu penso, é o que eu acho. Posso lhes garantir que por detrás disso tem o dedo de Satanás, porque ele é o pai da mentira. Ele tem como propósito enganar o ser humano. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado quando nós ouvimos e trazemos à nossa realidade uma das declarações mais poderosas que você e eu podemos ouvir, porque quando a gente caminha nesse caminho, entende essa verdade, a gente passa a ter o quê? A vida. Só Jesus Cristo, esse que nós estamos a celebrar, ou já estamos celebrando neste mês de dezembro, eu quero dizer para você, só Ele pode mostrar o caminho certo para a sua vida. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Se você observar o que fala no Evangelho de João, capítulo 1, vai lá estar escrito: o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo é a palavra viva de Deus. É Jesus Cristo que, através da sua presença, Ele veio trazer ensinamentos para nos mostrar o caminho. Um dia um certo homem, um douto da lei, chamado Nicodemo, João 3,3, uma das passagens mais lindas do Evangelho, um homem cheio de conhecimento, um homem cheio de informação, um homem cheio de sabedoria, um professor das letras judaicas, ele tensionou ter uma conversa com Jesus. E Jesus lhe abriu a oportunidade, ele foi encontrar com Jesus à noite. Dizem os estudiosos, para que ele não se expusesse, porque um mestre da lei procurar um rabi que estava fazendo milagres e maravilhas e colocando em xeque tudo aquilo que eles tinham aprendido. Mas Jesus o recebeu e ali ele teve um diálogo maravilhoso, mostrando para Nicodemos que tudo que ele sabia não levaria ele aos céus. Ele virou para Nicodemos e falou assim: Nicodemos, você precisa nascer de novo, você precisa entrar no novo caminho da sua vida. E Nicodemos vira e fala assim: mas como é que eu posso nascer de novo? Como um homem velho, como eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe? Eu imagino o semblante de Jesus, de misericórdia e de graça, olhar para Nicodemos e falar assim: Nicodemos, você é um homem tão sábio, tão estudado, você sabe que isso não tem como, mas você precisa nascer da água e do Espírito.
Você precisa entrar num caminho novo, uma nova realidade, para que você conheça as verdades do Evangelho. Nós temos outro homem muito destacado na Bíblia Sagrada, nos deixou 13 cartas escritas, o apóstolo Paulo, que dentro da sua sabedoria, dentro do seu conhecimento, ele pediu cartas para perseguir o povo de Deus. Porque dentro da sua justiça, aquela seita, porque o cristianismo era considerado uma seita, estava tumultuando os conceitos pregados pelo judaísmo, intencionou matar, como mataram Cristo, mas também através de uma perseguição destruir todo o povo de Deus. Mas aquele homem, quando estava sendo conduzido e conduzindo a sua caravana, ele recebeu uma visita sobrenatural de Jesus Cristo. Aquele homem que nós ouvimos aqui há pouco, ele declarou que ele recebeu um milagre de Cristo em sua vida. Ele recebeu um despertamento, ele recebeu um choque de realidade na sua vida. E assim foi com o apóstolo Paulo. Ele recebeu um choque de realidade tão forte que ele caiu em terra cego. De tão forte que foi a presença da manifestação do Senhor sobre a vida dele. E o Senhor perguntou: Paulo, Paulo, por que me persegues? Só nessa indagação do Senhor, ele respondeu: quem és tu, Senhor? Reconhecendo que era o Cristo. Então, todos nós, na nossa história de vida, você que está aqui nos ouvindo, você que nos acompanha virtualmente, todas as coisas que acontecem em nossas vidas estão no controle de Deus. E todas as coisas têm um propósito nos planos de Deus. Talvez você chegou aqui nesta noite em conflito com a sua alma, sentindo as dores da realidade da vida, sentindo o peso do pecado, sentindo um vazio espiritual. Você olha-se no espelho e percebe que está faltando alguma coisa na sua vida, porque esse é o retrato do homem que está fora do caminho, está fora da verdade, e que não tem o senso da vida de Cristo, porque está morto. A Bíblia fala que o homem que não conhece Cristo está morto, preste bem atenção, morto em seus delitos e pecados. Ao sair na rua, a gente vai cruzar com mortos ambulantes, pessoas caminhando, vendendo, casando, se dando em casamento, negociando, mas que não conhecem a Cristo. Mas dentro da sua realidade de vida, pensa que está fazendo certo, só que não tem prazer, é tudo passageiro, é tudo efêmero. E você precisa estar se retroalimentando a cada dia para manter esse engano, muitas vezes inconsciente, que só pode ser tratado com a revelação da palavra. Jesus Cristo, ele, quando fala que ele é o caminho, ele está nos acenando, dizendo assim: se eu sou o caminho,
venha caminhar comigo para que você possa me conhecer. O conhecimento de Cristo é um processo de revelação contínua. E Ele vai tratando a gente que nem remédio homeopático. E vai trabalhando. Mas também Ele pode tratar de uma forma explosiva. E que a gente venha conhecer a realidade dEle de uma forma sobrenatural. O Senhor tem seu método de agir. Mas o que a gente precisa entender é que precisamos confiar nesse caminho e enfrentar as realidades de seguir esse caminho. Jesus Cristo nasceu e 3 homens, 3 magos, vieram da região do Irã para Jerusalém, quase 2.000 quilômetros de distância, 2.025 anos atrás. Aqueles homens conheciam, através de algum estudo, que um homem especial ia nascer, o Rei dos Judeus, Jesus Cristo, Salvador. Vocês não imaginam aqueles homens largarem tudo, largar a sua casa, largar a sua família, largar os seus compromissos e enfrentar um caminho para ir conhecer o Salvador. Conhecer Cristo não é fácil. Apesar dele se revelar a nós, conhecer Cristo, a gente precisa sinalizar com o nosso modelo de vida que nós temos interesse de conhecê-lo e enfrentar todas as dificuldades. Mas muitas vezes a dificuldade existente está na pura e simples resistência do nosso coração, não as dificuldades circunstanciais de buscar, mas a natureza humana que causa resistência de se encontrar com Jesus. Mas a gente tem que dar um passo a cada dia para buscá-lo. Aqueles homens foram buscar Cristo, foram conhecer Cristo. Aqueles homens chegaram em Jerusalém depois de uma longa viagem, eles não sabiam nem para onde iam, nem sabiam onde é que estava. E nós viemos aqui conhecer o Salvador, onde é que Ele está? Porque eles sabiam da promessa de Deus registrada desde o passado. Hoje, a gente tem Jesus Cristo, a gente celebra Jesus Cristo, fazemos o Natal em família para Cristo, mas acima disso tudo, a gente tem que buscar com entendimento e com vontade, mesmo não sabendo onde Ele está, mas sabendo que Ele existe, dedicar a nossa vida para encontrá-lo. Porque não tem outro caminho para o homem, ou é viver no seu engano, nas suas ilusões, ou girar a chave do seu entendimento, e dizer assim, não, eu tenho que buscar uma nova realidade, eu vou enfrentar todos os desafios para chegar até Cristo. Talvez você aqui nesta noite, você que nos acompanha virtualmente, até entenda que Jesus Cristo é o Filho de Deus, até já ouviu que Jesus Cristo é o Salvador, mas você não tem tido força para tomar uma decisão de buscar a realização dessa realidade na sua vida. Por quê? Porque, como disse há pouco, o nosso coração, enganoso que é, ele vai sempre apresentar resistências, argumentos para nos afastar do Senhor.
Jesus Cristo como a verdade, essa verdade tão maravilhosa, e me permitam chegar no processo de crucificação de Jesus Cristo, e ele já ali naquele processo todo acusatório, levaram ele a Pilatos. E Pilatos tinha uma esposa que chamava Cláudia Prócolis. E ela tinha tido um sonho à noite, uma visão anterior, dizendo: Pilatos, não mexa com esse homem. Esse homem é um homem justo. No dia seguinte apresentam Jesus Cristo a Pilatos para condenação. E naquele momento de interação, de interrogatório, Jesus Cristo se autodeclara como verdade. E Pilatos perguntou: o que é a verdade? Ele estava diante da verdade, mas não entendia aquela verdade. Ele preferiu questionar a verdade. Como Jerusalém, ela ficou totalmente fora do controle por causa da morte de Cristo, ele foi chamado a Roma para prestar contas ao imperador. E o imperador poderia ou matá-lo ou destituí-lo do cargo. E Pilatos foi destituído do cargo. Ele não está na Bíblia, isso está nos registros históricos. E ele foi destituído do cargo. Para que não fosse morto, ele foi encaminhado para a região das Gálias, onde tinha ali a sua realidade de vida. E diz o escritor que Pilatos sofria de gotas, uma enfermidade muito comum naquela época. E a única coisa que diminuía as dores por causa dessa gota é quando ele chegava naquelas termas, água quente, ele dava um jeito de assentar-se e colocar as pernas ali dentro, e aquela água quente iria diminuindo a dor. Mas durante esse processo, todas as pessoas que Pilatos encontrava, ele perguntava, através dos sábios, chamava os sábios: o que é a verdade? E os sábios não sabiam responder. Doutos chamavam: mas me diga o que é a verdade. E ninguém sabia responder o que era essa verdade, porque o conceito de verdade era relativo. Em um certo dia, Pilatos, segundo o historiador, levantou e, diante das suas dores, ele foi colocar as suas pernas naquelas termas. Mas sempre com a indagação que latejava na sua mente, consumia a sua mente, que deve consumir a sua mente: o que é a verdade? Em um determinado momento na sua reflexão, ele olhou para aquelas águas paradas e viu o semblante de Cristo. Diz que ali ele mergulhou e tirou a sua vida, porque ele esteve diante da verdade. Você está aqui diante da verdade. Você está aqui diante da palavra de Cristo. Você está diante da Bíblia Sagrada, que é a verdade, que é vida para o ser humano, que é o manual da nossa existência. E não nos é dado o direito de ignorar essa verdade. A verdade, ela tem um contraponto, ou o auto-engano, ou a mentira. E isso tem destruído muita gente, afastado muita gente do Senhor. A Bíblia, ela nos ensina que a verdade de Deus nunca muda. Deus nunca mente. Toda promessa
toda palavra, tudo que ele disse é a verdade. E não cabe a nós questionarmos. A gente aprende que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele fala de vida, para mim, eu não tenho outra interpretação a não ser a gente trazer para o nosso coração a realidade da esperança que só há em Cristo Jesus. A esperança para trazer uma nova vida, a esperança para trazer uma nova identidade, a esperança para trazer sentido, a esperança para trazer propósito, a esperança para nos mostrar quem verdadeiramente nós somos. Quando nós entendemos e fazemos a leitura real da nossa identidade, quem verdadeiramente nós somos, quando nós somos confrontados com a declaração de Cristo, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, a gente tem que desejar de forma incontestável abraçar essa verdade. Porque o que nós mais podemos observar dentro da realidade do homem que não conhece Cristo é a falta de esperança. Das maiores dúvidas do ser humano, sabe qual é? É não saber quem é, não sabe de onde veio e não sabe para onde vai. E você não vai encontrar isso, resposta, em livros de autoajuda, em livros de filosofia, em livros de sociologia, com encantamento, com a cigana que vai ler o seu destino. Não. Você só vai encontrar essa realidade do sentido da sua vida. Por que é que eu estou aqui? Por que é que eu existo? É quando a gente entender que a vida em Cristo Jesus, ela nos traz o entendimento, nos traz a esperança e nos faz ter o conhecimento de quem realmente nós somos. E todo ser humano precisa entender a sua realidade de vida. Todos nós precisamos entender que só Ele pode nos dar um novo começo. Nós vimos aqui um homem perdido, que um dia uma pessoa lhe falou: eu quero te apresentar o meu pai, eu quero apresentar a verdade. Você sabe por que a Bíblia fala que o verdadeiro evangelho é cuidar dos órfãos e das viúvas? Sabe por que a Bíblia fala isso? Não é o órfão no sentido que a gente está acostumado a viver na nossa realidade. O órfão é todo aquele que não conhece Deus, não tem o Deus como Pai. É a orfandade que existe no coração do homem, que está sem Deus, está perdido. O verdadeiro evangelho é quando o perdido encontrou o caminho, entendeu que esse caminho é onde se encontra a verdade. E essa verdade te leva à vida. A gente não pode jamais abrir mão de que Jesus declarou em sequência: ninguém vem ao Pai senão por mim. Jamais será o esforço humano, jamais serão as boas obras, as boas ações. Tudo isso que é construído na mente do homem, de que eu sou bonzinho, eu não faço mal a ninguém, eu sou gente boa, eu dou esmola, eu ajudo um orfanato, eu ajudo uma pessoa necessitada. Não.
Isso é um engano muito grande que nos tira do caminho. Só que tem muita gente que vai se conduzindo para esse caminho de perdição. Efésios 2:8 diz que pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, mediante a fé, que é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. Não é pelas obras que nós realizamos, é pela fé. E a fé que nos foi dada por Deus. Então, meus amados irmãos, qual a reflexão que você considera para a sua vida hoje? Que caminho você tem levado? São os seus caminhos que no seu entendimento parece que é certo? Na sua sabedoria humana, na sua justiça própria, nos seus argumentos de debater isso? Qual caminho você tem conduzido a sua vida? Aqueles homens dentro da religiosidade iam para o templo, faziam sacrifícios, vestiam vestes bonitas, mas não conheciam a verdade. Hoje nós temos a oportunidade de, com humildade, de coração, com discernimento espiritual, buscar se permitir, abrir o coração para que Deus faça um milagre em nossas vidas, em sua vida. Como fez na vida daquele homem que se encontrava totalmente perdido. Uma vida totalmente sem sentido. Uma vida desorientada. Que caminhos você vai continuar seguindo? Que verdade você vai deixar continuar alimentando a sua alma? E que vida, que esperança você terá no futuro? O Senhor quer te falar nesta noite nesse sentido. Eu quero convidar o Ministério do Louvor aqui à frente, para que a gente possa exaltar o nome do Senhor. E será um tempo onde você terá a oportunidade de pensar: como é que está a minha vida? Vida sem Deus não é vida. Vida sem Deus, sem Cristo, é perdição. Vida sem Cristo é tristeza. Vida sem Cristo é falta de paz. Não há segurança, não há esperança. Vida sem Deus é não ter o Espírito Santo. Porque por mais que a gente celebre Cristo hoje, Jesus Cristo, Ele se foi. Ele deixou uma mensagem. E Ele disse: olha, que eu te deixo um igual a mim mesmo. Quando estava subindo aos céus, os anjos disseram: por que vocês estão olhando para os céus, varões galileus? Eis que é deixado um igual a mim mesmo, o Paráclito de Deus, o Espírito Santo do Senhor. Que é o Espírito Santo que nos guia, que nos cela, que nos capacita, que nos mostra o caminho, porque o Espírito Santo, uma das características dele, é aquele que nos guia, é aquele que nos ensina. Nesta noite você tem a oportunidade de abrir o seu coração, fazer uma reflexão de sua vida, dizer: eu estou precisando de uma nova história. Você não está precisando da Igreja Batista Peniel de jeito nenhum. Você não está precisando de pastor Jorge ou qualquer outro pastor, você não está precisando. Você não está precisando de religiosidade, não está precisando de nada disso. Simplesmente Jesus Cristo na sua vida.
para que você encontre uma nova realidade, uma nova razão de viver. Amém? Que Deus abençoe. Vamos ficar de pé, igreja? Cantar juntos. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores farás. Aleluia. O Senhor é maravilhoso. O que Ele mais quer de cada um de nós é que a gente se ajuste nos caminhos dele. Dois homens o conheceram, já tinham ouvido a sua mensagem. Jesus Cristo morreu, iria ressuscitar, ressuscitou. Mas aqueles homens no processo baixaram a cabeça, saíram do caminho da esperança, da confiança, da obediência à palavra. Estavam voltando para a sua vida lá em Emaús, uma vidinha sem sentido, porque perderam a esperança. O Senhor está falando para alguém aqui nesta noite, que Ele quer que você, em confiança nele, dê um passo de entrega, de esperança, para que você tenha a sua vida restaurada. Por isso, como aqueles homens vieram de longe para encontrar Jesus,
você tenha a oportunidade de tão perto, hoje, permitir ser guiado pelo Espírito Santo, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, aquele que nos mostra a verdade, que é Cristo Jesus Cristo, de dar um passo de entrega na sua vida. Paulo disse uma vez de forma maravilhosa: eu não tenho a minha vida por preciosa. O mal da humanidade hoje é ter a sua vida por preciosa. Sua vida jamais será preciosa se você não tiver a entregue a Cristo Jesus Cristo, porque é Ele que vai torná-lo precioso, torná-la preciosa aos olhos do Pai. Por isso eu quero fazer um convite para você, um convite simples. Talvez tenha chegado o tempo na sua vida hoje, o tempo da entrega ao Senhor. E o Senhor está te chamando, talvez o Espírito Santo esteja falando ao seu coração: chegou o seu dia. Não continue caminhando os caminhos que ao homem parecem certos, mas são caminhos de perdição. Enquanto você não se entregar ao Senhor Jesus Cristo, não abraçá-lo, reconhecer-se como pecador e precisa da sua graça, você vai continuar fora dos caminhos do Senhor. Eu gostaria de saber se tem alguém nesta noite e ao ouvir a mensagem de forma simples e que permitiu ser tratado dentro da realidade da palavra, sem emocionalismo, mas entendeu essa verdade como uma verdade que vai mudar a sua vida. Eu quero te convidar a levantar a sua mão para que a gente possa se alegrar com a decisão que você tomou. Tem alguém nesta noite? Se o Espírito Santo do Senhor, amém, glória a Deus. Se o Espírito Santo do Senhor está te incomodando, amém, faça favor, venha cá à frente. Em nome de Jesus, glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Quero convidar uma irmã para vir aqui à frente. Como é seu nome? Deus abençoe. Deus te abençoe abundantemente. Deus te abençoe abundantemente. Quem convence é o Espírito Santo. Por isso que você não deve ter o seu coração duro. Se o Espírito Santo está te falando, venha, é porque Ele quer melhor para a sua vida. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, que saiu dos caminhos para conduzir a sua vida com o seu próprio entendimento, o Senhor está te chamando nesta hora, de forma carinhosa. O Senhor está te chamando. O Senhor não te chama para te julgar, como foi dito no vídeo que nós assistimos. Ele te chama para te abraçar, para trazer uma nova realidade de vida. Tem mais alguém aqui? Levante a mão. Eu gostaria de pegar você e trazer aqui, mas é você que tem que tomar essa decisão. Tem mais alguém aqui nesta noite? Em nome de Jesus, tem mais alguém aqui nesta noite? O silêncio diz que não. Mas eu louvo ao Senhor porque a palavra dele, preciosa que é, continua alcançando corações. O Senhor quer alcançar o seu coração. E se você teve alguma dúvida, me procure depois do culto para que a gente possa conversar. Mas sempre procure acertar suas vidas com os caminhos do Senhor. Amém? Como é o seu nome, minha querida irmã? Glória a Deus, irmã Maria. Que Deus abençoe a senhora. Esse é o caminho que todos nós precisamos trilhar. Deixarmos de sermos órfãos para voltarmos à presença do Deus Pai Todo-Poderoso e sermos recebidos como filhos amados. Amém? Neste momento a gente reconhece no coração a necessidade de declaração.
Você reconhece o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida? Amém? Arrepende dos seus pecados? Amém. Que Deus abençoe. Vou pedir um microfone aqui para que o nosso irmão Fernando Guerra esteja orando pela vida da irmã. Em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Bendito e maravilhoso Deus. Tu és bom, Pai. Obrigado, Deus. Maravilhoso, misericordioso. Como somos gratos a Deus, porque é Tu, ó Deus, que traz o Teu povo, ó Deus, para a Tua presença. Não fomos nós que Te escolhemos, ó Deus, mas Tu que escolhestes a nós. É verdade. Por isso somos gratos, ó Deus, porque o Teu Espírito, ó Deus, é verdadeiro em nosso meio. Amém. É Ele que guarda, que cuida, que sara, converte o homem do pecado, do juízo, da morte. É Ele, ó Deus, que tem mostrado o tempo, ó Deus, que estamos vivendo. É verdade. Por isso, ó Deus, somos gratos a Ti. Somos gratos, ó Deus, pela vida da Maria, Pai, Tua filha, Tua serva. Obrigado, que Deus. veio e colocou a vida, ó Deus, diante de Ti. E através da vida dela, ó Deus, sabemos que muitos e muitos mais virão. Amém. E o Teu nome, ó Deus, em todo o tempo será glorificado. Amém. Abençoe Teu povo, guarde, continue tocando, ó Deus, no coração do Teu povo, trazendo a Tua presença, pois os dias, Senhor, estão curtos. Amém. E precisamos de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Acenda a luz do templo, por favor. Olha quantos irmãos a senhora ganhou. Glória a Deus. Pedir para a irmã Bianca que esteja tomando as providências aí, acompanhando a irmã. Vamos encerrar esse culto orando, né? Nós estamos iniciando uma nova semana hoje. E creio que o que nós mais precisamos é sairmos debaixo da oração, elevada aos altos céus, para que Deus nos dê uma semana vitoriosa. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui diante dos Teus filhos, diante da Tua igreja, diante daqueles que ainda tencionam Te conhecer. Mas nós apresentamos cada um nesta hora com as suas lutas, as suas dificuldades, os seus desafios, as suas decisões a serem tomadas durante essa semana. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor conceda força, ânimo, renovo, fé e esperança no Senhor. Que eles possam depositar no Senhor toda a sua realidade e descansar no Senhor, na provisão e na proteção do Senhor. Nós também oramos nesta hora, ó Deus, pelos aqueles que estão enfermos. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor derrame a sua graça misericordiosa, curadora, saradora, em qualquer parte da estrutura física dessas pessoas que se apresentam com enfermidade, ó Deus. Nós cremos no Deus que cura a enfermidade emocional, a enfermidade física. Pai, em nome de Jesus, esteja visitando essas pessoas. Esteja concedendo, Pai, em nome de Jesus, conforme o Teu querer, a restauração da saúde e que tudo seja para a glorificação do Teu santo nome. Pai, guarda as nossas famílias, guarda os nossos filhos, guarda o nosso trabalho, nos livra do mal e nos dá a sabedoria de andarmos na Tua presença. Obrigado, Deus, por esta semana que se inicia, por tudo que aconteceu, e que o Seu nome seja glorificado através das nossas vidas, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre sua vida durante todo o tempo e sobre todo o povo de Deus na face da terra. E toda a igreja diz: que Deus abençoe sua vida, tenha uma semana especial e que louvado seja o nome do Senhor. Dê um abraço a seu irmão e sua irmã e nosso culto está encerrado. Igreja, amanhã teremos ensaio da cantata e você, pai, mãe, está convocado a trazer o seu filho, que também terá um momento de ensaio.